Olá, pessoal. Vamos abordar nesta pequena aula que a gente vai dar, vamos trabalhar um pouquinho com a questão de funções. Na verdade, a nossa preocupação aqui, pensando tanto no vestibular da Unicamp quanto na da FUVEST, é mostrar para você possibilidades de cobrança. Então, em relação, por exemplo, à função quadrática, o que nos preocupa é mostrar para você situações diferentes em que você possa revisar ou retomar os aspectos relativos à função quadrática. Lembramos apenas que toda função quadrática, no plano cartesiano, o gráfico é uma curva chamada parábola e que existem duas possibilidades para essa parábola. Ou tem a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E aí a parte principal, quando você estuda, é em relação aos extremos. Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Duas fórmulas importantes a saber. O x-vértice, a abscissa do vértice, menos b sobre 2a. Uma outra maneira de você calcular essa abscissa é fazendo a média aritmética das raízes, quando você tiver. Tá? Quanto ao y-vértice, que representa, na verdade, o extremo da função, aí também duas maneiras. Uma delas é você utilizar menos delta sobre 4a, enquanto a outra é, no momento que você calculou o x-vértice, quer dizer, você tem a abscissa do vértice, substitua na função, tá bem? Bom, resumindo, é isso. Agora, vamos enfrentar algumas situações. A primeira que eu proponho para você é uma voltada à geometria plana. É aquela tradicional em que você parte de um retângulo e mostra que um retângulo de maior área possível, em que o perímetro é constante, é, na verdade, um quadrado. Vamos lá? Acompanhe comigo. Função quadrática, geometria plana. Começo propondo para você a seguinte situação. Deseja-se construir uma casa térrea de forma retangular. O retângulo onde a casa será construído tem 160 metros de perímetro. Calcule as dimensões desse retângulo, considerando que a área da casa seja a máxima possível. Bom, como eu não sei quais são as dimensões desse retângulo, observe, eu vou chamar essa dimensão de x, essa medida, e essa de y. Como o perímetro é constante, o perímetro é a soma das medidas dos lados. 2x mais 2y, 160. Divida tudo por 2, isole o y e você conclui que o y é 80 menos x. Aqui, atenção, você tem uma variável y em função da outra. Só que o que você precisa é da área. Tá bom, mas... E como é que você calcula a área? A área é o produto das duas medidas. X vezes y, x vezes... Lembra que o y é 80 menos x. Usando a propriedade distributiva, você chega em área 80x menos x ao quadrado. Aqui vale a pena o seguinte comentário. Você, diante dessa função, é uma função quadrática. O coeficiente x ao quadrado é menos 1. Isso diz que a concavidade é voltada para baixo. O b é 80 e o c é, na verdade, o zero. Como é que você vai calcular aqui qual é a abscissa do máximo dessa função? É aí que você calcula o valor de x. Menos b sobre 2a vai ser o valor do x-vértice. No caso, menos, o b era 80, o a é menos 1. Fazendo as continhas, você conclui que o x é 40. Agora note o fato. Se o x é 40, você está lembrado que o y anteriormente era 80 menos x? 80 menos 40, 40. Qual é a conclusão? Você está diante de um retângulo que, na verdade, é um quadrado. Eu acabei de mostrar o que para você? Que quando você tem um perímetro constante, a forma retangular, que propicia a você a maior área possível, é, na verdade, de um quadrado. Ok? Adiante, mais uma situação para você. Agora é o seguinte, essa situação, apesar de ter acontecido na PUC São Paulo, e a gente está trabalhando exatamente com Unicamp e FUVEST, é uma situação considerada difícil para uma prova, mas que acentua para a gente uma parte teórica fundamental, que além de você ter uma parábola, uma função quadrática definida por ax ao quadrado mais bx mais c,
você vai ver que há uma forma de expressar uma função quadrática, que é a forma fatorada, que muitas vezes facilita a resolução. Bom, vou mostrar isso para você na resolução da questão, ok? Acompanhe. Um veículo foi submetido a um teste para verificação do consumo de combustível. O teste consistia em fazer o veículo percorrer várias vezes em velocidade constante uma distância de 100 km em estrada plana, cada vez a uma velocidade diferente. Observou-se então que para velocidades entre 20 e 120 km horários, o consumo de gasolina em litros era em função da velocidade, conforme mostra o gráfico seguinte. Notem que nesse gráfico você tem um pedaço de parábola. Ora, nesse pedaço de parábola, você tem aqui o ponto mínimo dessa parábola, a abscissa 60 e ordenada 8. E você tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos pertencentes ao gráfico. A pergunta dele é: qual é o consumo quando é 120? Então, na verdade, o que você tem que determinar aqui é o Y. Como é que você pode fazer isso? Eu sugiro a você o seguinte: você pode até, se quiser, fazer assim. Chamar a função de ax² mais bx mais c, y igual, observar esses pontos e montar um sistema. Daria muito trabalho. A melhor maneira, na minha opinião, é você considerar o seguinte: imaginar uma parábola descendo aqui, descendo exatamente 8 unidades, de tal maneira que esse 60 representa uma raiz dupla. Então a tua função, ela viria aqui, Mas daí você vai dizer: mas como é que eu vou chegar nessa função que está em vermelho? Você pega esta anterior e acrescenta 8. Esse é um artifício que a gente vai usar. Observe. Aqui você tem o final do teste. Se esse gráfico enunciado é parte de uma parábola, como eu acabei de mostrar, quantos litros de combustível esse veículo deve ter consumido no teste feito a velocidade de 120 km por hora? A saída é a seguinte. Isso é uma função quadrática genérica. Toda função quadrática dessa forma, eu posso expressar na forma fatorada. A vezes x menos x1. Só que aí é um detalhe. x1 é uma raiz. X menos x2. x2 é outra raiz. No nosso exemplo, conforme eu já tinha te mostrado, as duas raízes serão iguais. É esse o artifício que vai permitir a você resolver essa questão. Ou seja, voltando à situação, a vezes a raiz 60. Lembra que eu puxei a parábola para baixo. X menos 60 é a outra raiz. São duas raízes iguais. Por que eu tenho que colocar mais 8? Para que eu possa pegar essa aqui e retornar aquela parte em vermelho. Lembra que na parábola, você voltando, o ponto de coordenadas 20 e 16 pertencia ao gráfico. Só falta descobrir quem é esse A para ter a lei de formação da função e aí sim resolver o problema. Mas como é que eu calculo A? Se esse ponto pertence à curva, satisfaz a equação da curva. O que significa isso? Que o x vai ser 20, ao passo que o y é 16. Note o que acontece na outra passagem. No lugar do y, 16. No lugar do x, coloquei 20. É isso que aconteceu. Efetuando as continhas, concluímos que o A é 1 sobre 200. Agora sim. Agora você tem a lei de formação da função. Olha aqui, O A é 1 sobre 200. O 8 é para mostrar que vai voltar para cima o gráfico, tá certo? Qual é a pergunta? A pergunta é qual é o consumo para uma velocidade a 120 por hora. Substitua o x por 120. 1 sobre 200, aqui eu vou ficar com 60, aqui 60. 60 vezes 60, 3.600. Divide por 200, isso aqui dá 18, mais 8. Portanto, o nosso y vai ser 26. 26 é quilômetros por litro. Seria isso a resposta, ok? Essa é uma situação complicada. Agora, em relação à função quadrática,
você tem mais ou menos essa situação. Você pode inventar situações diferentes, você pode mudar a situação, o contexto que você está, mas no fundo você tem que calcular ou x vértice ou y vértice. Tudo bem? Vamos pegar um outro tipo de função relacionado a fenômenos. Agora o que eu quero de você é função exponencial. O que caracteriza uma função exponencial é o crescimento. Aqueles fenômenos que têm crescimento acentuado, de uma forma aproximada, nós podemos modelar por meio de uma função exponencial. Existem duas situações de função exponencial. Aquela que o crescimento é acentuado, quando a base é maior do que 1, e o expoente lá é a variável apenas, ou quando a base está entre 0 e 1. Eu vou mostrar uma situação para você agora, para a gente discutir um pouco mais, ou preparar melhor você, que acaba envolvendo não só exponenciais, como também logaritmo. Você chega num determinado momento, para você calcular um expoente, quando as bases não são iguais, você precisa da ferramenta chamada logaritmo. Vamos ver esse exemplo aqui junto comigo, acompanhe. Em certa cultura de bactérias, o número de bactérias presentes no instante t é determinado pela função n de t igual a n de 0 vezes e elevado a kt, onde n0 é a quantidade inicial de bactérias e k uma constante positiva. Sabendo que o número de bactérias duplica ao final das 2 primeiras horas, calcule. Letra A, o valor da constante k em função do logaritmo. E letra B, o tempo necessário para que a população atinja 48 vezes o valor inicial, a quantidade inicial de bactérias. Observação, utilize log de 2 na base E, aquele E que aparece na lei de formação é a base neperiana. Log de 2 na base E, aproximadamente 0,69, e o de 3, aproximadamente 1,10. Bem, ele falou que em 2 horas duplica. O que significa isso? Na lei de formação, você substitui o tempo por 2. Aí você tem N0 multiplicado por E elevado a K2. Como essa quantidade vai ser o dobro da inicial, você substitui por 2 vezes N0. Cancela membro a membro e chega numa equação. Agora aqui tem que tomar cuidado. Não é uma equação exponencial que você consegue cortar as bases, isto é, você não tem bases iguais. Então qual é a saída? A saída é logaritmo. Como foi fornecido logaritmo na base E, esse 2 vezes k é, na verdade, o logaritmo de 2 na base E. E elevado a 2k, só para voltar, é 2. Com isso, em função do logaritmo, eu posso dizer que essa constante k é meio vezes log de 2 na base E. Essa é a resposta para a letra A. Agora, e a letra B? A letra B, eu quero saber, depois de quanto tempo, que esse número de bactérias constitui 48 vezes a inicial. Você impõe essa condição, cancela membro a membro a quantidade inicial de bactérias, chega numa equação exponencial. Aqui que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nessa equação exponencial, aplique logaritmo membro a membro na mesma base. Qual foi a base fornecida? A base fornecida foi a base neperiana, base E. Só que notem, eu não conheço log de 48, mas eu conheço do enunciado log de 2 e log de 3. O que você faz? Você pega o 48 e decompõe em fatores primos. 2 à quarta vezes 3, 48. Logaritmo de um produto, soma de logaritmos. Está aqui. E lá no segundo membro, a constante na letra A, lembra? Calculamos. Era metade do log de 2 na base E. Queremos determinar esse tempo. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, propriedade do logaritmo. O 4 passa como fator de multiplicação. Fica igual tudo o resto. Como log de 2 é 0,69, 4 vezes 0,69, ok? Mais 1,10, que é o log de 3, aproximadamente. E aqui, meio, multiplicado por 0,69, que é o log de 2,
vezes t. Bom, aí a questão do seguinte, esse 2 aqui, ó, você passa ele multiplicando depois de somar, esse 0,69 depois você passa dividindo. Efetuando os cálculos, chegamos ao valor aproximado de 11,19H, em horas, é claro. Tudo bem? Esta é uma situação que envolve exponenciais. Então, quando você estiver diante de uma situação envolvendo uma função, duas grandezas relacionadas por meio de uma função exponencial, não esqueça da ferramenta logaritmo, né? A ferramenta logaritmo é o seguinte, tem uma equação exponencial, as bases você não consegue deixar membro a membro bases iguais, a saída é logaritmo, né? Bom, agora um outro fenômeno que me interessa, um outro tipo de função nesse nosso estudo aqui, são as funções trigonométricas. Por que motivo as funções trigonométricas são importantes? Elas estão por trás de fenômenos periódicos. Eu vou te dar um exemplo, vamos resolver essa situação para você. Acompanhe, por favor, o enunciado. Função trigonométrica, a questão é a seguinte. Uma equipe de mergulhadores observou que a altura da maré em uma praia do Havaí, em função do tempo t dado em horas, a partir da meia-noite, então, ó, 0, quando t é 0, é meia-noite, era obtida aproximadamente pela relação h de t 5 mais 1,5 seno de π sobre 2 vezes t mais 3π sobre 2. Aqui vale um comentário. Acompanhe a seguinte explicação. Em se tratando de uma função que envolve seno ou cosseno, aqui é seno, mas a análise é a mesma. O número que aparece aqui na frente, graficamente, ele é responsável por deslocar a curva para cima, se ele for positivo. Negativo, aí é para baixo. O 1,5 é responsável pela amplitude da senoide ou da cossenoide, conforme for a situação. Esse coeficiente da variável, ele é responsável por alterar o período após o qual a função se repete graficamente. Tudo bem? E esse 3π sobre 2 desloca a curva para a esquerda ou para a direita. Veja quais são as perguntas. Obtenha o período dessa função. A gente vai acabar usando esse π sobre 2. Letra B. Determine a altura máxima e a altura mínima da maré ao longo de um dia. E a letra C. A altura da maré às 12 horas, isto é, meio-dia. Bem, para você resolver essa situação, os 3 itens, você vai tomar o seguinte cuidado. No primeiro exemplo, no primeiro tópico, em se tratando de período, você vai ter que lembrar que sempre para calcular o período da função seno ou cosseno é 2π sobre o coeficiente da variável. Quer ver? Observe. O período é 2π sobre o coeficiente da variável. Se você voltar na lei de formação, a variável tempo, o coeficiente é π sobre 12. Por isso que o período vai ser 2π sobre o módulo do π sobre 12. Ora, efetuando os cálculos, você simplifica o π, 24. 24 seria o período. Agora a letra B. Eu quero duas coisas na letra B. Eu quero a altura máxima e a altura mínima. Qual é o raciocínio? Por mais que você tenha um arco variando, qual é o máximo valor que a função seno assume? 1, né? E qual é o mínimo valor que a função seno assume? -1. Baseado nesses dois valores é que você vai encontrar a altura máxima e a altura mínima, ok? Observe. Quando o seno for 1, você vai obter a altura máxima. Você lembrando que a função era 5 mais 1,5 vezes o seno desse arco, se o seno aqui for 1, a altura máxima 5 mais 1,5, isto é, 6,5. E a altura mínima? Na altura mínima, o mesmo seno vai ser -1. Aí, a altura mínima, 5 mais 1,5 menos 1. Isto é, 3,5, portanto. E, finalmente, na letra C, como é que eu posso saber a altura no momento em 12 horas? Né? Eu vou na função, se é a função do tempo, substituo o h, o t, por 12. Ao substituir por 12, a função fica assim, ó, 5 mais 1,5 vezes seno de π sobre 12 vezes 12, lembra que aqui tinha o tempo, mais o 3π sobre 12.
Bem, simplifico 12 com 12, fica π. Agora, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, 5π sobre 12. Ora, 5π sobre 2 é a mesma coisa que uma volta completa mais π sobre 2. Isto é, 5π sobre 2 é um arco côngruo a π sobre 2. Como o seno vale 1, a altura 6,5. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha aproveitado bem esses exemplos, né? Certo? Aquele abraço, boa sorte nas suas provas aí, ok?